Bom, então hoje a gente vai falar de eletrocardiografia de urgência e emergência na anestesia. O foco vai ser anestesia, porém muita coisa daqui pode ser aplicável ao paciente crítico também, tá? Vocês tiveram uma base de eletrocardiografia na... Eu terminei já, Júlia, eu deixei gravado. Tá nos avisos. Tá um pouco confuso isso, porque assim, tem hora que eu consigo jogar como conferência. Eu não consigo jogar arquivo na conferência, né? Então eu tenho que jogar em avisos. Então eu até tava olhando hoje, tá assim, a aula 1, 3 e 5 tá em avisos. Aí a aula 4 e 2 tá em conferência. Então vocês procurem sempre olhar os dois. Eu queria que ficasse tudo num lugar só, mas eu não consigo. Eu não sei se algum professor faz diferente e vocês acham melhor, vocês me dão uma dica, tá? Então, a gente vai falar de eletrofisiologia cardíaca e eletrocardiografia de urgência e emergência na anestesia. Essa aula é toda escrita. Eu não deixo nenhum slide, porque eu gosto de ir fazendo aqui junto com vocês. Primeira coisa que a gente tem que relembrar, antes de falar de eletro, é o normal. Então, uma vez que a gente conhece bem o normal, a gente consegue definir o que é o anormal, né? Vocês tiveram alguma coisa de eletro na... Eu achei que não estava gravando. Vocês tiveram alguma coisa de eletro na semiologia, né? Acho que comigo na físio muito pouco, mas vocês tiveram alguma coisa de eletro na fisiologia, na semiologia, desculpa. Peraí que o bate-papo não tá rolando. Tranquilo, Júlia. É um finalzinho de 25 minutos, tá bem rápido. Do normal, né? Mas não do o Paulo. Acredito que é o Paulo mesmo que fale um pouquinho daí. Então, vamos dar uma relembrada lá em conceitos semiológicos, né? Do que seria um eletro normal. Para a gente entender o eletro, a gente tem que voltar lá, né? No conhecimento de eletrofisiologia cardíaca. Então, voltamos lá para o nosso coraçãozinho. E aí a gente precisa definir quais são essas células, quem é que dita o ritmo do coração. Então, existe um conjunto de células que faz essa condução, né? Essa condução de ritmo cardíaco, que são as células especializadas. Ou sistema de condução elétrica do coração. Existe uma sequência de quem manda e quem vai obedecendo daí esse ritmo, né? Então, essas células, elas possuem uma comunicação muito rápida, né? E elas conseguem ditar o ritmo do coração. O primeiro conjunto de células, que é quem dita o ritmo principal, é um conjunto de células que fica lá no nosso átrio direito, que é o nodo sinusal. A partir do nodo sinusal, partem aí um conjunto, né, de células que vão para o átrio esquerdo e chegam até o centro do coração, em um novo conjunto de células que ficam aqui de forma circular, certo? Essas células que partem, levam essa condução elétrica para todo o átrio, são as vias internodais. As vias internodais, então, enviam, né? Elas levam essa informação do nodo sinusal até o centro do coração, num segundo conjunto de células principais que formam o nodo átrio ventricular, o nodo de comunicação entre átrio e ventrículo. Do nodo átrio ventricular descem dois feixes ali, dois conjuntos, né? Redes ali de células que passam exatamente no meio dos dois ventrículos, que é o feixe de His. O feixe esquerdo vai então ter um conjunto
que se duplica ali no meio do caminho, que vai até a parede lateral do ventrículo esquerdo. Essas células, né, que se agrupam e vão até a parede lateral do ventrículo esquerdo, são as fibras de Purkinje. Do mesmo jeito acontece no ventrículo direito, porém é um único conjunto de células que leva até a parede lateral do ventrículo esquerdo. Também são chamadas de fibras de Purkinje, certo? Então, a direção da condução é exatamente essa. Do nodo sinusal, vias internodais, nodo atrioventricular. Feixe de His, fibras de Purkinje. Na sequência disso, o coração, ele dá um pause, né? Então, ele para de conduzir essa eletricidade, esse potencial de ação, e aí, na sequência, volta um novo ritmo na mesma direção, certo? A gente consegue ler isso. Então, clinicamente, nós conseguimos avaliar esse ritmo, essa sequência, né? Se o coração está conseguindo seguir exatamente essa sequência do sistema de condução. A maneira como a gente lê isso é através de um gráfico, o gráfico de eletrocardiografia. Então, existe um eixo de amplitude e existe um eixo de tempo. Então, a gente avalia o ECG nada mais é que uma representação gráfica desse ritmo de condução, certo? Então, eu tenho um eixo de tempo, o tempo que leva uma despolarização de todo o coração, desde átrio até ventrículo. Existe um tempo de repolarização, que é quando todo mundo se reorganiza, certo? E existe uma avaliação, na verdade, uma graduação de milivolts que estão passando por cada estrutura. Então, estruturas que são maiores geram um maior número de milivolts. Estruturas que são menores geram uma menor voltagem, né? Um menor número de milivolts. Então, se a gente fosse representar isso em gráfico, o nosso eixo, né? O nosso gráfico, ele começa numa região isoelétrica, onde não tem trocas de cargas elétricas. A hora que dispara nódo sinusal, essa condução, ela é passada para toda a via intranodal até chegar no átrio esquerdo. Isso gera uma primeira deflexão, que a gente fala no eletro, que é uma deflexão um pouquinho mais redondinha e com uma amplitude de milivoltagem menor. Então, a gente vai ver uma primeira onda, assim, que a gente vai chamar de onda P. Então, a onda P, ela representa a despolarização atrial dos dois átrios, certo? Então, ela chegando no seu pico e descendo significa a despolarização em todos os átrios. A hora que ela volta aqui para a linha de base e fica reta novamente, um pequeno segmento, mas ela fica reta novamente, significa que chegou no nódo atrioventricular. Então, o nódo atrioventricular, no nosso eletrocardiograma, ele é essa pausa entre a onda P e o próximo complexo, que a gente vai chamar de QRS. No eletro, a gente dá um nome a essa pausa. Então, vai vir aqui uma pausa e aí vão vir 3 ondas. Q, R, S. Isso é denominado como um complexo. Então, essa pequena pausa aqui, ó, entre a onda P e o início da onda Q ou início da onda R, depende muito do animal, a gente chama de intervalo PR. Então, o intervalo PR é quando a condução elétrica pausou aqui, ó. Ela pausa e fica dando voltinhas aqui. Assim. É como se fosse, a gente dá um tempo para o sangue fluir do átrio, chegar até o ventrículo, para na sequência o ventrículo contrair. Essa pausa, ela precisa existir para que haja esse enchimento ventricular. Então, essa pequena pausa aqui, ó, ela serve para isso, para garantir enchimento ventricular. Logo depois que essa condução, ela passou aqui, ela ficou aqui circular no nódo atrioventricular, então ela vai ser, na sequência, direcionada para o resto, para o ventrículo. Então, toda a condução de ventrículo passa do nódo atrioventricular até a última fibra de Purkinje.
E no eletro, isso é representado por 3 ondas. Uma onda menor e negativa, que a gente chama de deflexão negativa, que é a onda Q. Uma onda muito maior, uma deflexão muito espiculada e de maior milivoltagem, que é a onda R. E uma menor onda, que é a onda S. Tá? Cada uma delas vai corresponder a um segmento aqui do coração. Não é isso que importa para mim hoje, tá? Isso é análise para cardiologista. Para anestesia, eu quero que vocês entendam aqui o complexo QRS corresponde à despolarização ventricular. Então, contraiu o ventrículo, despolarizou o ventrículo, eu vejo QRS no eletro. Aí, na sequência, a gente vai ver a presença de uma outra onda de deflexão, pode ser positiva, negativa ou bifásica. Ela pode subir e descer, ou ela pode só subir, ou ela pode só descer, tá? Que é uma onda que corresponde ao rearranjo dessas células, quando tudo começa a voltar ao normal, porque existe fluxo de potássio, fluxo de sódio e assim por diante. Então, isso gera uma onda, né, eletrocardiográfica, que é a última onda, que é a T. Então, a onda T, ela corresponde, lá no sistema de condução elétrica do coração, à repolarização ventricular. Repolarização atrial a gente não consegue ver, tá? Então, esse seria um eletro considerado um eletro normal. Então, um eletro normal, ele vem uma onda P, seguida de complexo QRS, depois uma onda T. E aí existe uma pausa. Então, tem que ter uma pausa, né, diastólica entre a contração e o relaxamento. Tem que dar um tempo para esse coração se restabelecer, tá? Então, existe uma pausa aqui no eletro, a gente vê uma linha, né, isoelétrica, onde não tem atividade elétrica nenhuma. E aí, na sequência, volta de novo. Onda P, QR, S, onda T. Aqui não fiz o S, mas não tem problema. Aí uma pausa. Aí vem onda P, QR, S, T. Uma pausa. P, QR, S, onda T. Certo? Então, esse é um eletro normal. Existe uma pausa fisiológica e existem pausas que não são fisiológicas, que é o que a gente vai definir agora, tá? Tem alguém escrevendo? Deixa eu esperar. Isso, ela pode ser... Existem conformações de eletro, né? Aí isso é mais avaliação cardiológica mesmo. Na anestesia a gente até que olha, mas não é tanto de importância para essa aula. Mas essa onda, ela pode ser assim, como ela pode ser assim. Então ela é bifásica, negativa e positiva, como ela pode ser negativa. Opa, fiz um degrau aqui, mas não teria. Tá? O que não pode, isso na derivação que a gente chama de derivação D2, que é uma das leituras que a gente faz do coração, tá? Na derivação D2, a onda P tem que ser sempre positiva. A onda R tem que ser sempre positiva. E isso é o de maior importância para a gente avaliar. Quando isso inverte, provavelmente esse paciente tem alguma alteração com relação a tamanho do coração, a eixo de condução elétrica. Pode ser que ele está desviando, né, a condução elétrica para uma outra câmera. Só que aí isso tem mais importância na cardiologia, uma avaliação cardiológica. É muito mais específico. Na anestesia, óbvio, chamaria a minha atenção, mas progrido a anestesia normalmente e depois esse paciente vai para o cardiologista para poder avaliar. Tá? Então, cada onda ela pode ser avaliada individualmente. Hoje, a aula é de ritmo. Então, na verdade, o que a gente vai tentar classificar é quando que esses ritmos, essa sequência, né, de PQRST, PQRST está anormal e em que situações que isso pode estar anormal e se eu corrijo ou não, se tem indicação de eu entrar com tratamento ou não. Então, a gente avalia o eletro
pelo ritmo, pelas ondas e pela conformação de onda. Tá? Isso é o que o cardiologista faz. Então, o cardiologista vai lá, ele olha quanto que está subindo essa onda, quanto de tempo está levando para ela começar e terminar, tudo isso ele avalia. Na anestesia, eu não faço isso. O que eu avalio é a frequência do ritmo. É uma análise mais do ritmo cardíaco do que da onda de forma particular, tá? Mas esse aqui é o que seria o normal, positivo, bifásico, negativo. Bom, aí a gente vai começar agora a dar nomes, né, aos bois. Esse ritmo, quando ele tem presença de onda P, complexo QRS de conformação normal, que é uma Q menor, uma R mais ampla e mais fina, mais especulada. Mais fina até do que eu desenhei, que eu não consigo desenhar tão fininho. Depois eu vou mostrar eletro para vocês verem o que é um QRS fininho. E sequência de uma onda S e depois, na finalização, uma onda T, seguida de uma pausa, que a gente chama de pausa diastólica, né? Quando o coração está em diástole. Então, isso é sístole. E isso é diástole, certo? Então, ele tem que ter um tempo sistólico menor que um tempo diastólico, seguido de novo, um tempo sistólico e assim por diante. Quando esse ritmo, ele é regular desse jeito, P, QRS, T, pausa, P, QRS, T, pausa, P, QRS, T, pausa, e a pausa não é tão ampla, a gente chama esse ritmo de ritmo sinusal. Sempre, sempre, sempre que vier a palavra sinusal acompanhada a um ritmo, significa que quem mandou esse ritmo foi o nó sinusal. Tá? Arritmias, ela também pode ter origem sinusal. E aí vai vir acompanhada do nome sinusal, certo? Então, para a gente saber qual é a arritmia, muitas vezes a gente olha se tem esse sufixo ou não. Se tem a sinusal ali no final. Então, esse seria um eletro, esse vai ser o nosso eletro de base, tá? Vai ser o nosso eletro normal. Bom, agora vamos para o que é o anormal. Então, do que é anormal, a gente consegue dividir de duas formas. A gente consegue definir o que é anormal de frequência baixa e o que é anormal de frequência alta. Isso são avaliações de ritmo, tá? Não de ondas. Eu vou ver o ritmo como um todo. Quando esse ritmo ele está com a frequência abaixo do normal, a gente vai dizer que essa arritmia, na verdade, ela é uma bradiarritmia. O que você não entendeu, Marina? Eu não sei que horas que ela escreveu isso. Ah, não, foi na hora da onda T, né? Acho que eu só li agora. O ritmo sinusal apresenta a diástole. Representa a diástole. Não, na verdade, no ritmo sinusal tem as duas fases, né? O ciclo cardíaco completo. Quais são as fases do ciclo cardíaco? Sístole e diástole. Sendo que a sístole, ela pode ser dividida em sístole atrial e sístole ventricular. No eletro, eu consigo caracterizar. Na verdade, assim, está errado, isso não são sinônimos, tá? Tipo assim, não é porque tem onda P, QRST, que tem sístole. Não, é que eu sei que se apareceu onda P, QRST, eu presumo que na sequência houve uma sístole. Porque a sístole, ela não é uma representação mecânica do coração, de contração. Sístole é o que o cardiomiócito faz, ele contrai. Quem é que gera um impulso elétrico são as células especializadas. Células especializadas não contraem. Então, o eletro, ele é uma representação gráfica de células especializadas só. Eu não consigo traduzir contração pelo eletro. A gente consegue presumir. Tá? Aí lembra que na aula de reanimação eu falei para vocês que tem uma condição que o coração do cão para e que o eletro continua funcionando. Como é que é o nome disso? Ele não representa diretamente, mas ele caracteriza que na sequência veio uma contração. É o que a gente imagina que aconteceu. Não é fibrilação, tem um outro, que está relacionado a usar ou não o desfibrilador.
tem um ritmo, que é um ritmo chocável, é um ritmo de parada, que a gente chama de dissociação eletromecânica. O que significa isso? Que o coração, ele continua conduzindo esse impulso, então todas essas células especializadas ainda estão trabalhando, gerando impulso. Só que o cardiomiócito não responde na sequência. Então, é quando célula especializada e cardiomiócito param de se conversar. Parece que fica mudo o negócio, para a ponte, perde completamente essa comunicação. E aí, a célula continua conduzindo impulso elétrico, porém o cardiomiócito não contrai. Isso é dissociação eletromecânica. É uma parada cardíaca? É uma parada cardíaca. Só que como é que vai estar o eletro? Assim. É assustador, tá? Porque você vê onda P, que é RST, e ausculta nada. Então, é um paciente que tem que começar a massagem, tem que fazer adrenalina e assim na sequência. Eu tive um caso em anestesia. É ruim até de você bater o martelo, porque você fala, não é possível, o eletro está funcionando. O eletro está funcionando porque a célula especializada ainda está gerando impulso, mas o cardiomiócito não está respondendo. Tá? Então, é uma condição. Por isso que isso aqui não são sinônimos. Não é, eu estou vendo PQRST, então não preciso escutar o paciente na anestesia? Precisa escutar ele na anestesia. Se esse coração parar. Se o coração parar, eu vou ver no eletro. Não necessariamente. O cão pode parar sem que a atividade elétrica pare, tá? Então, ó, a gente começa... Eu vou mostrar já, Gi. A gente vai passar um ritmo por ritmo, tá? A gente começa classificando. Primeiro nome que a gente vai dar é se o ritmo é de frequência baixa ou se o ritmo é de frequência alta. Ritmo de frequência baixa, bradiarritmia. Ritmos de frequência alta, taquiarritmias. Os dois são ruins, tá? Os dois são ruins. Porém, a tendência é que as taquiarritmias sejam mais emergentes que as bradiarritmias. Tá? É uma tendência, não é que é regra. É bradiarritmia, nem vou fazer nada. Não, você vai fazer. Mas a tendência é que as taquiarritmias sejam piores. Por quê? Qual que é o momento que o coração recebe oxigênio? É na diástole. Certo? Então, a hora que o coração relaxa, ele, na verdade, está dando espaço para as arteríolas, para as coronárias, desculpa, receberem oxigênio, né, receberem sangue e levarem até as células do coração, certo? Então, esse período aqui, ó, é um período muito importante, essa pausa, que é a hora que o coração se nutre, é a hora que ele recebe oxigênio. Aqui ele doa oxigênio para o outro, aqui ele recebe oxigênio para ele, aqui ele doa, aqui ele recebe. Né? Então, nas taquiarritmias, o que acontece? Encurta esse período, ele quase fica ausente. Se eu estou encurtando o período diastólico, ou se eu estou ausentando o período de perfusão cardíaca, qual é o perigo da taquiarritmia? É que ela precede uma parada cardíaca, porque o músculo não recebe oxigênio. Essa também é ruim? Essa também é ruim. Mas é que entre as duas, a taquiarritmia tende a ser mais emergencial, tá? Bom, agora a gente vai dar nomes a essas bradiarritmias que a gente pode encontrar na anestesia, tá? Então, quais são elas de maior importância aqui para a gente na anestesia? A bradicardia sinusal, que a gente gosta, na verdade, a anestesista é tudo maluco e gosta da bradicardia sinusal. A parada sinusal, os bloqueios atrioventriculares. E aí a gente pode até colocar aqui como uma arritmia, apesar de não ser bem uma arritmia, a assistolia, né? Não é bem uma brad, né? Que parou totalmente, mas ela entra como uma bradiarritmia, certo? A bradicardia sinusal, eu vou colocar aqui em cima um eletro normal. E a partir desse eletro normal, a gente vai caracterizando o que são os próximos, certo? Então, um eletro normal seria assim, onda P, QRS, onda T. Onda P,
QRS, onda T. P, QRS, onda T. P, QRS, onda T. Ficou feio meu último, mas tudo bem. Qual vai ser a diferença de um ritmo sinusal? Então, esse é um ritmo sinusal. De uma bradicardia sinusal. Se tá falando que é sinusal, você vai ver onda P sempre. Então, isso é uma coisa que caracteriza esse ritmo. Agora, a diferença entre ele e o ritmo sinusal vai ser o intervalo RR. Então, a gente considera esse intervalo entre uma onda R e a outra onda R como intervalo RR. Tá? Então, na bradicardia sinusal, a diferença vai ser que vai vir assim, ó. P normal, porque é sinusal. QRS normal e onda T. Belezinha, aconteceu. Sístole completa. Só que aqui, ó, vai ter uma pausa maior. E aí depois vem P, QRS, T. E aí vem uma pausa um pouquinho maior. É isso que acontece de diferente. É o intervalo RR mais longo. Aconteceu normal. P, QRS, coração contraiu, só que ele ficou em tempo diastólico por mais tempo. Né? Ele ficou mais tempo ali paradinho, tá? Então a gente está falando desse aqui agora. Da bradicardia sinusal. Por que eu falei que os anestesistas adoram? Porque, gente, esse ritmo não é um ritmo... apesar de ser uma arritmia, a arritmia é um ritmo anormal, tá? Na verdade, estão tentando mudar o nome para disritmia. A arritmia seria ausência de ritmo, né? Esse seria o nome meio errado, né? Mas a gente ainda fala arritmia. O que está acontecendo aqui só é que o coração está ficando mais tempo pausado, só isso. Mas é uma pausa que ainda está dentro do fisiológico, tá? A maioria, muitos fármacos vão causar isso na anestesia. E a gente gosta, né? Então, a bradicardia, ela caracteriza um plano anestésico bom, né? Um plano anestésico estável, o coração não está acelerado. Então, é um ritmo que o anestesista gosta. A gente fica feliz quando chega em bradicardia, tá? O que é que a gente precisa, na verdade, se atentar? Ao valor de frequência cardíaca, certo? A hemodinâmica como um todo. Então, hemodinâmica não é só olhar eletro. Quando eu falo em olhar hemodinâmica, vocês vão olhar mucosa. Escrevi um a mais ali, tudo bem. TPC, pressão arterial. Então, eu vou olhar como um todo. Se associado a essa bradicardia sinusal, eu tenho alteração de coloração de mucosa, aumento do tempo de TPC, alteração de pressão arterial, opa, já não tá mais tão legal assim, eu já não tô com um sorrisinho igual lá em cima, né? Aí essa bradicardia tem que ser corrigida. Se não, se a frequência cardíaca baixa não acompanha a alteração hemodinâmica, muito pelo contrário, ele melhora a hemodinâmica, eu vou manter essa frequência nesse valor. Se vocês pegarem algumas literaturas, alguns livros, eles falam de valores. Eu não gosto muito de caracterizar valores. Então, segundo o consenso, né, de anestesia em cães e gatos, se a frequência cardíaca do cão baixa de 60, já tem indicação de você corrigir. Mas não é bem assim. Tem pacientes que ficam com frequência de 50 e, pelo fármaco que você usou, é esperado, pela condição hemodinâmica dele é esperado, tá? Pelo plano anestésico que ele está é esperado. Então, não é de tudo ruim esse paciente estar com essa frequência assim tão baixa. Então, vamos entender quais são os fármacos que podem causar isso e a gente só vai observar. A gente só vai olhar ali, durante a anestesia, se isso vai causar alguma alteração hemodinâmica ou não. A maioria deles vão causar, na verdade. Vocês vão ver que muitos causam. Então, ó, dentro da anestesia, o que é que pode causar bradicardia sinusal? Os opioides. E aí eu dou aqui um enfoque, né? Um destaque especial para a metadona. A metadona adora fazer bradicardia sinusal. O grupo das fentanilas. Fentanil, remifentanil, alfentanil, tá? Eles causam bradicardia intensa.
A morfina, bem menos. Morfina não altera tanto a frequência cardíaca assim. Se dá da dose certa, da maneira certa, não. Meperidina, não. Tramadol, não. Tá? Nenhum desses três causaria. Butorphanol, quase nada. Tá? Mas fentanil, metadona e remifenta são fármacos que causam bastante bradicardia. Uma outra classe que vai trabalhar com a diminuição da frequência cardíaca, do ritmo do coração. Os agonistas alfa-2 adrenérgicos. Metadona, fentanil e remifentanil. Ficou ruim aqui, né? Dentro dos agonistas alfa-2, o que é que a gente pode utilizar? Xilazina, detomidina em cavalo e dexmedetomidina. Entre os três, a última é campeã de audiência em causar bradicardia. Na verdade, ela é reflexa. A bradicardia da dexmedetomidina, ela é reflexa. O que significa isso? Ela é consequência de algo. Consequência do quê? A dexmedetomidina, ela tem grande afinidade por receptores alfa-2. Ela gosta muito mais do alfa-2 do que de outros. Nos nossos vasos sanguíneos periféricos, existem muitos receptores alfa-2 que estão relacionados à vasoconstrição, tá? Então, lá no nosso sistema central, o receptor alfa-2, ele ceda, ele tira a atividade, ele deixa tudo mais calmo. Por isso que eles são sedativos. Mas, na periferia, o efeito de receptores alfa-2 é vasoconstrição. Então, um efeito da dexmedetomidina é aumentar a pressão arterial por aumento de resistência vascular sistêmica. Então, o que a gente observa quando esse fármaco é dado é que a pressão arterial sobe. Para compensar essa subida de resistência, o que é que o organismo faz? Ele vai lá e diminui a frequência do coração. Porque se você aumentar a frequência do coração, vai aumentar mais ainda a pressão. Isso seria perigoso. Então, fisiologicamente, já existe essa compensação. Então, quando aumenta a pressão arterial, reflexamente, a gente observa a bradicardia. E isso é exatamente uma balança. Quanto mais hipertensão a DEX dá, mais bradicardia você vai observar. Tá? Todos os três dá para usar no cavalo. E são ótimos. Não tem, o cavalo, a gente não tem tanto problema com frequência. A gente tem mais problema com contratilidade cardíaca, né? Mas dá para usar todos os três, tá? Então, na DEX, ela é reflexa, essa pressão, essa bradicardia, né? Eu, particularmente, não gosto muito de trabalhar com uma bradicardia tão acentuada na dexmedetomidina. Se eu vejo que o paciente está com uma pressão alta e uma frequência baixa, eu vou lá e reverto o fármaco, porque não existe um reversor. Então, você pode ir lá e reverter. Quando você reverte, você também reverte o efeito colateral, né? O efeito adverso. Então, automaticamente, essa pressão vai normalizar e a frequência tende a normalizar também. Tem gente que trabalha com DEX com frequência no cão de 30, 35. Eu, particularmente, não gosto. Tá? Eu acho que quanto menos a gente alterar a hemodinâmica, mais fisiológico é. Aí o pessoal fala assim, mas tá ótimo a frequência de 35 e a pressão arterial de 110. Não, não tá ótimo, tá tudo fora do normal. O meu objetivo como anestesista é receber o paciente e entregar ele durante o procedimento e depois exatamente como eu peguei. Né? Então, ficar trabalhando com essa hemodinâmica muito montanha-russa, eu não sou a favor, não gosto desse tipo de conduta. Tá? Eu acho que a gente tem que ser um pouquinho mais restritivo e cauteloso com a fisiologia, tá? Então, opioides causam bradicardia, agonistas alfa-2 adrenérgicos também causam bradicardia. Esses dois são os maiores causadores, tá? O anestésico inalatório, ele causa taquicardia e não brad. Então, ele estimula um pouco o ritmo de condução. Por isso, até é considerado uma segurança, né, da anestesia inalatória. Mas não é bem só por isso, né? Existem outros fatores ali que acabam conferindo um pouco mais de segurança. E um outro fármaco que a gente tem que tomar um certo cuidado... Peraí que eu tô lendo daqui da Júlia.
Isso, Júlia, na verdade, assim, ela causa hipertensão e o reflexo dessa hipertensão é a bradicardia. Um outro fármaco que a gente tem que tomar um certo cuidado, ele não causa tanta brad, mas dependendo da dose que você utiliza, pode cair bastante a frequência. É o Propofol. Mas depende muito da dose, tá? Na dose certa não vai alterar nada. Mas é um fármaco que você merece um pouquinho de atenção, né, para esse efeito. De um modo geral, sim, Marina. Na verdade, é sempre uma compensação, né? Isso é reflexo. E quando eu falo reflexo, é reflexo fisiológico, né? Na verdade, existe uma compensação fisiológica para isso. Opa. Bom, agora vamos às correções. Tô lá anestesiando. Chapei demais na dose de metadona. Chapuletei na dose de dexmedetomidina. Gosto de dose alta. E aí, meu paciente começou a apresentar uma bradicardia sinusal acentuada. Um cão chegou a 30. A pressão começou a baixar, ao invés de subir. Apesar da Dex aumentar, isso é um pouco até dar uma mascarada. Então, por isso que a gente não pode achar que porque um eletro tá lindo e uma pressão tá linda, tá todo o resto lindo. Não, você tem que olhar o paciente. O paciente que tá com a pressão alta, frequência baixa, mucosa branca, isso não é normal. Tá? Você tá mexendo na fisiologia, né? Então, vamos lá. Tem como eu corrigir essa bradicardia? A primeira coisa que você vai fazer é em anestesia, tá? Gente, isso é um raciocínio que muita gente esquece. Eu peguei essa semana uma colega que veio conversar e ela esqueceu do pulo do gato. É o pulo do gato. Pulo do gato sempre é. Você vai fazer essa pergunta: existe reversor para o que eu estou usando? Se existe reversor para o que você está usando, você vai resolver a bradicardia revertendo. Existe reversor para opioide? Existe. O reversor de opioide é antagonistas opioides. Quais são eles? Naloxona. Um reversor que ele é meio coringa, ele é um reversor que ele pararia a bradicardia, mas não tiraria a dor, é o butorfanol. Porque o butorfanol, ele é um agonista antagonista. Ele é agonista de receptores para a dor e antagonista de receptores que estão relacionados a efeito adverso dos opioides. Então, é uma opção. Fez a metadona, tá na dúvida se é ela que está causando bradicardia sinusal, você pode fazer um bolo de butorfanol e ver se é isso. Ou você vai lá e reverte. Você só tem que lembrar o seguinte: a partir do momento que eu reverti os 3, o que é que vai acontecer? Volta a dor. Se está no meio da cirurgia, você tem que ter algum outro método de analgesia. Isso é ético, tá? Então, você não pode tirar a dor sem dar algum outro método de analgesia. Uma vantagem aqui ao remifentanil é que a metabolização dele é extrahepática. A gente metaboliza o remifentanil por esterases sanguíneas. E isso é muito rápido. Isso acontece dentro de 2 minutos. Então, quando o paciente está apresentando bradicardia pelo remifenta, mesmo que ele ficou 2, 3, 4 horas de cirurgia, você percebe que quando você suspende, depois de alguns minutos, a frequência volta ao normal, tá? Mas isso não significa que vai acontecer com todo o paciente. Muitas vezes a gente precisa intervir, né, farmacologicamente. Mas é uma vantagem frente aos outros, né? O fentanil, ele tem um efeito acumulativo importante. Então, depois de 1 hora e meia de infusão de fentanil, a tendência é que ele demore em torno de 15 minutos para ser metabolizado. Isso é muito tempo. 15 minutos em bradicardia seria mais perigoso, né, para o paciente, tá? Aí vamos para o segundo aqui, ó. Usei agonista alfa-2. Estou na dúvida se foi ele que causou bradicardia ou eu confirmei que foi ele. O problema foi o agonista alfa-2. Existe reversor? Existe reversor, né? Que é os antagonistas alfa-2. No caso da xilazina e ioimbina. No caso da detomidina e ioimbina. E no caso da dexmedetomidina, dá para reverter com ioimbina e dá para reverter, que seria o mais correto, com o atipamezole.
tá? Então é uma vantagem, gente. Toda vez que você tem um reversor, você tem uma vantagem na mão, né? Então por isso que essas anestesias com metadona, remifenta, fenta, Dex têm sido mais utilizada, porque eu tenho possibilidade de reverter. Só que você tem que lembrar disso. Não adianta você fazer toda uma manobra de reanimação se você não sabe reverter. Vocês vão ver que nos primeiros slides de reanimação, tá lá escrito 5Hs e 5Ts. Toxicidade anestésica, toxicidade farmacológica, toxicidade terapêutica. Isso é toxicidade, né? Se você deu demais, Paula, mas eu dei a dose certa. Mas e para aquele paciente não deu certo essa dose? Gente, não existe, infelizmente, não existe receita de pão na anestesia. Não existe uma receita para todo mundo, né? Vai ter gente que vai cair com 0,2 de metadona. Vai ter outros que não vão fazer nada, cosquinha. Repito. Os dois fármacos que revertem, os dois antagonistas alfa-2 são ioimbina e atipamezole. São esses dois, tá? Por uma questão de afinidades a receptores e a tempo, né, da medicação, duração de efeito, a xilazina e a detomidina têm como principal reversor a ioimbina. E a dexmedetomidina tem como principal reversor o atipamezole. Dá para reverter todo mundo com todos de baixo? Dá. Tá? Por exemplo, eu dificilmente uso o atipamezole, eu uso muito ioimbina. Só que a dexmedetomidina ela pode durar até 3 horas. E a ioimbina dura 40 minutos. Então, depois dos 40 minutos, pode ser que esse paciente ele se reanestesie com o fármaco. Sendo que o atipamezole duraria as 3 horas também. Então, por isso que tem algumas predileções de reversão ali de acordo com o fármaco. Mas você consegue reverter com os dois, qualquer um dos três de cima. Tem um que não tem no Brasil, né? Que é a medetomidina. Aí logo vai chegar. Tem alguém escrevendo. Não sei se já chegou. Não, não. O último, pessoal, não tem reversor. Propofol não tem reversor, né? Reversor de quais opioides? Todos. Revertem todos os opioides. Aí o Propofol a gente tem uma desvantagem que não tem reversor mesmo. Se a bradicardia é intensa, o paciente está com a hemodinâmica muito alterada e você não quer esperar o reversor fazer efeito, o tratamento aqui para bradicardia é anticolinérgico, o uso de anticolinérgico. Quais são eles? A atropina e a escopolamina. A atropina, a gente usa pode usar os dois, como indução, sim. A atropina a gente usa mais em pequenos animais, cães e gatos. E a escopolamina ela é mais utilizada como anticolinérgico no cavalo e ruminantes, né? Por quê? Porque a atropina ela tem como efeito a atonia de trato gastrointestinal. E para o cavalo, isso seria uma opção. Sim, Laura, a gente usa esse tipo de protocolo para poder balancear, né, essa bradicardia do Propofol. É uma opção de protocolo de indução. Como a atropina ela causa essa parada, né, de trato gastrointestinal, então para o cavalo não é nosso plano A nunca, tá? A gente sempre vai para escopolamina primeiro. A escopolamina, ela regula a motilidade do trato gastrointestinal e ela tem um efeito anticolinérgico. Muita gente esquece, né, desse efeito. Então, ela tem sim um efeito sobre a frequência cardíaca, ela aumenta a frequência cardíaca. Então, no cavalo, na anestesia, se ele apresenta bradicardia, a escopolamina é a primeira que a gente vai fazer, tá? Então, entenderam aqui a nossa base? Se eu leio um eletro dessa forma, eu tenho que saber se isso foi causado por algum fármaco. Isso pode vir do paciente.
Então, por exemplo, raças que a gente precisa tomar um certo cuidado com bradicardia. Meu slide ficou pequeno, né? Precisava de uma lousa. Raças que vocês têm que tomar cuidado com bradicardia. Os braquicefálicos, eles têm tendência à bradicardia sinusal, por conta de compressão torácica e compressão de nervo vago. Os Spitz alemão, apesar de não serem braquicefálicos, são raças que eu acho que daqui para frente a gente vai começar a estudar mais o Spitz. E deveria, tá? Porque são raças muito sensíveis, são raças que farmacologicamente eles respondem diferente aos demais. Eu brinco que se eu for anestesiar um Spitz, eu tô anestesiando um asa 5, né? Ah, mas ele é saudável, é um asa 5 na minha mão, tá? Eles são muito sensíveis mesmo. Muitos casos de anestesistas, às vezes, que estão começando, né? Que ainda são um pouco... não tem tanta experiência, sempre tem um Spitz que foi perdido em anestesia, sempre tem. Alguém tem um risquinho de canister de Spitz alemão na mão, tá? Porque eles são mais sensíveis mesmo, eles exigem de maior atenção. Farmacologicamente, eles têm uma sensibilidade ao opioide absurdo, eles entram em apneia muito fácil, tá? Então, é uma raça que exige um pouquinho mais de atenção mesmo. Talvez, farmacogeneticamente, eles tenham alguma alteração, né? Número de receptores. A gente já conhece, por exemplo, o Golden Retriever e o Labrador. Saiu um trabalho recentemente falando que eles possuem uma metabolização, eles têm atividade, né, de citocromo P450 diferente das demais. Então, eles demoram mais a metabolizar algumas medicações. Quais medicações? O propofol, os opioides e os sedativos. Então, por exemplo, anestesia ativa nessas raças, a dose muda, tudo muda. Tá? Na verdade, eu nem prefiro, eu tento sempre ir para inalatória para eles por conta disso. Não é que vai causar alguma coisa, mas você tem que ter esse conhecimento para não usar a mesma dose em todo mundo, entendeu? Então, olha já o problema que a gente está tendo na mão. Além de ter que trabalhar com variações de espécie, a gente tem que começar a entender de raças, né? E que entre as raças existe essa particularidade que é importante na hora da gente fazer uma medicação, na hora da gente fazer uma anestesia. Tá? Então, são raças que tem que tomar um certo cuidado. Outra condição anestésica que previamente é bom a gente saber, ou pelo menos suspeitar, para tomar cuidado com bradicardia sinusal. Pacientes que têm hipotireoidismo, eles têm um ritmo de condução mais lento. As células de condução do coração, elas dependem de uma tireoide funcionando, tá? Então, a tireoide que está com hipoatividade, né? Ela está menos ativa, ela deixa o nódulo sinusal e as células especializadas mais lentas. Então, é um paciente que, se chega para mim um hipotireoideu para anestesiar, tudo dose baixinha, gente. Opioide dose baixa. Opioide eu só uso se realmente precisar. Tipo, metadona, fentanil e remifenta para hipotireoideu é só se realmente dói muito. Não tem necessidade de você fazer. Tá? Ai, vou fazer uma limpeza periodontal. Não dói. Tem por que usar um negócio tão forte? Não. Não tem necessidade. Tá? Então, mas são ótimos fármacos. Tudo bem, são ótimos fármacos, mas não é um ótimo paciente. Ele não precisa disso, né? Então, a gente precisa começar a pesar essas informações. E você vê que são informações prévias. Se ele já vem com um eletro, e no eletro está escrito assim, tendência à bradicardia, cuidado com esses fármacos. Tá? A gente não vai usar esses fármacos. E por último, só para finalizar esse slide, eu acho que é o slide que mais demora, tá? Uma outra raça que a gente tem que tomar um certo cuidado, que às vezes não nos dá sinal de que tem alguma doença de células especializadas, é o Schnauzer miniatura. Os Schnauzers em miniatura, eles podem ter doenças que a gente chama de doenças de nódo sinusal. O problema deles está aqui, ó, só nesse conjuntinho de célula. Tá? Então, eles podem apresentar ritmos, né, abaixo, ali de frequência mais baixa, por deficiência de condução do nódo sinusal, tá? Então, hoje, não é consenso ainda, mas eu sempre indico o Schnauzer fazer um eletro antes. Mesmo os mais novos. Às vezes a sintomatologia começa bem cedo, tá? Não é nem tão avançado. Beleza?
Desculpa aí se eu assustei algum dono de Spitz ou Schnauzer, mas é bom para vocês saberem para não colocar o cachorro na mão de qualquer um e nem em qualquer situação, em qualquer farm. Porque realmente são os que nos dão essas condições aqui, beleza? Vocês entenderam em que situação é o reversor, em que situação que é o tratamento? Isso é o mais importante. Dormiram. Ou estão no YouTube lá na musiquinha do coração. Então, beleza. Não começo de cara com atropina. Eu começo com reversor, porém, se o paciente está muito mal, a bradicardia foi intensa, pressão baixou muito, mucosa ficou pálida, TPC subiu absurdo. Você pode fazer os dois. Tá? Você pode optar por fazer o reversor mais o anticolinérgico junto, se é uma condição muito mais grave. Não, baixou um pouco, a mucosa alterou, a pressão meio que normalizou para baixo. Faço o quê? Reverto primeiro. Paulo, eu não usei opioide, não usei agonista alfa-2 e ele apresentou a bradicardia intensa. Então, aí você atropiniza, tá? Atropiniza ou faz a escopolamina no caso do cavalo, certo? Cavalo, dificilmente a gente não vai usar agonista alfa-2, né? Vamos, então, para a segunda condição, que é a parada sinusal. Na parada sinusal, o que é que vai acontecer? A sua pausa diastólica vai ser muito intensa e caberia tranquilamente outro PQRS lá no meio, tá? Então, seria basicamente assim, ó, uma onda P, QRS, T. Aí aqui fica tipo uma pausa enorme. Cabe outro QRS aqui, ó, tranquilo. Aí vem novamente, ó, P, QRS, T. Tô fazendo meio de lado. E aí vem de novo aqui, ó. Fica assim, ó, o eletro. A gente adora, anestesista adora quando faz isso, que se dá uma surtada, né? Se dá uma surtada, meu coração dá uma acelerada, mas eu nem mostro isso pro cirurgião, né? Que senão... Então é basicamente isso daqui que acontece. São pausas do nódo sinusal. Se não tem onda P, não tem QRS, não tem T aqui, é porque quem parou tá lá em cima, tá? Da mesma forma que esses fármacos causam bradicardia sinusal, aqui vai ser idem, tá? Então, também existe uma correlação dos mesmos fármacos que causam o de lá causarem aqui, idem, bradicardia sinusal. Só que aqui o negócio foi mais acentuado, né? Não foi tão leve quanto antes. Aqui já tem uma indicação de você intervir. Tá? Então, por exemplo, usou o agonista alfa-2, o paciente começou a fazer parada sinusal, reverte um pouquinho o agonista alfa-2, né? Isso. Na verdade, Júlia, você pode até, entre aplicadores, entre anestesistas, você vê uma divergência de classificação. Por exemplo, se eu mostro um eletro desse para uma pessoa, para 3 anestesistas diferentes, pode ser que um fale que é uma bradicardia sinusal acentuada e pode ser que um fale que seja parada sinusal. Entendeu? Bradicardia sinusal acentuada e parada sinusal são muito próximos. Uma dica só que eu dou. Se, quando você está lendo o elétron, aqui cabe um P, QRST com folga, isso é uma parada sinusal. Tá? Eu não posso classificar isso como uma bradicardia. Aqui não cabe, ó. Se eu pôr outro aqui, vai ficar tudo muito juntinho, quase não vai ter tempo diastólico. Então, se eu ponho outro ritmo ali no meio e fica muito juntinho, isso é bradicardia sinusal. E aí posso ter uma bradicardia sinusal e o paciente pode fazer uma bradicardia acentuada, tá? Mas, dependendo da pausa, isso pode ser classificado como uma parada. Houve uma pausa total ali do nódo sinusal. Tem até livro de cardiologia, vocês vão ver que tem uma outra classificação, mas a gente não usa muito em anestesia, que é o sinus arrest. Posso falar a verdade? Para mim é a mesma coisa. Mesma coisa. Eu não consigo classificar a diferença. Então chama sinus arrest. Para mim é parada sinusal, em latim.
tá? Então, não... Às vezes tem cardiologista que gosta, que eu acho que ele gosta de escrever sinus arrest, sei lá. É bonito, né, a palavra. Então, acho que eu até vou pôr um nome no meu próximo cachorro, de sinus arrest. Se ele for lento, né? Mas não vejo diferença. Eu não vejo diferença nenhuma. Tem laudo que vem pra mim assim, tendência sinus arrest. Aí tá isso aqui, parada sinusal. Aí você dá na mão de outro cardiologista e fala, parada sinusal. É a mesma coisa, entendeu? Então é idem aqui, gente, idem. Opioide causa, agonista alfa 2 causa. Propofol, gente, dose muito alta, tá? Propofol é um fármaco ótimo, na dose certa. Na dose errada, ele é veneno. Então, na dose muito alta, ele pode causar, sim, uma parada sinusal. Tá? Reverto todos os fármacos. E aqui, no caso, já tem uma tendência a você atropinizar um pouco antes, né? Depende muito da condição, tá? Você tem que olhar a hemodinâmica antes. Então, é anticolinérgico o tratamento. Só que, sempre que você for tomar essa decisão, primeiro você faz a avaliação hemodinâmica. Tem alteração, é global, né? Tá tudo, mucosa, TPC, pressão. Eu acho que a gente precisa muito verificar como ele estava e como ele ficou. Porque tem gente que, começou a anestesia, tava com uma pressão sistólica de 140. Aí, dali 1 hora de anestesia, foi para 100, 110. Não, mas tá bom ainda. Para anestesia, esse valor é bom. Mas, mudou muito. Né? Mudou muito. Será que não vale a pena prestar atenção? Que houve muita mudança, né? Para um paciente que estava com um valor e agora está com outro totalmente diferente. Então, tem que fazer ali um comparativo. O tiopental também pode ser usado como anestésico, sim. Ele é um fármaco de indução. É que hoje o tiopental ele tá mais caro que o Propofol. Não sei por causa da pandemia, mas ele estava mais caro. Ele ia parar de ser fabricado. E o problema do tiopental é assim, ele é ótimo para hemodinâmica. Ele é melhor que o Propofol. Ele não causa isso aqui. Ele não causa. Só que ele tem um efeito cumulativo muito intenso. Então, assim, um único bolos, ele é ótimo, mas vários bolos é ruim. E aí o Propofol tem propriedades que são melhores, entendeu? Então, por isso que o Propofol acabou ganhando um pouco mais de mercado. Mas não tem indicação só na eutanásia, não. Beleza aqui? Aí agora a gente vai para os bloqueios. Bloqueio átrio ventricular. Aí dentro dos bloqueios nós temos subdivisões aqui, certo? Do tipo de bloqueio. Então vou desenhar um ritmo normal primeiro, como nossa referência. PQRST, PQRST, PQRST. Meu P ficou horroroso aqui, certo? O que é o bloqueio atrioventricular? É um defeito aqui, ó. No NAV. A gente tá falando de problemas do NAV agora. Agora a gente desceu, tá? Então são problemas do nodo atrioventricular. O bloqueio, ele tem uma classificação dependendo da gravidade, dependendo do tempo de bloqueio, tá? Existe um primeiro bloqueio que acontece quando o nodo atrioventricular, ele fica mais lento, tá? Então, assim, ele passa a informação, mas ele segura o impulso por mais tempo. Então, o eletro ficaria assim, ó, onda P, intervalo PR um pouquinho longo, e aí vem QRST. P, intervalo um pouquinho mais longo, QRST. P, intervalo longo, QRST. O que é que aconteceu de diferente aqui? O intervalo PR ficou aumentado. Isso a gente classifica como um bloqueio
átrio ventricular de primeiro grau. Tá? Então, é bloqueio atrioventricular de primeiro grau. O professor Paulo Grisca estava me falando que eles até estão classificando diferente. Eu ainda classifico como bloqueio. Mas eles estavam falando sobre pausa atrioventricular. Acho que ficaria PAV1, né? Então, pausa atrioventricular. Mas ainda vocês vão achar na literatura como BAV1. Então, a BAV tipo 1 é caracterizada por um retardo no nó do átrio ventricular. Então, o nó do átrio ventricular, na verdade, ele fica mais lento, mas ele não parou de conduzir, ele conduz normal, PQRST, PQRST. Na anestesia, no monitor, se ele não te dá a fita, se não tira a fita de eletrocardiografia, às vezes isso passa desapercebido, tá? Então, isso é muito de olho, aí é o olho clínico. Você olhou, você fala, eu acho que tá um pouquinho espaçado. Como é que eu confirmo um BAV tipo 1? Só com a fita de eletro, porque na fita vai vir aqui aqueles quadradinhos para eu poder contar. E aí eu vou saber se isso durou mais tempo, tá? O que é esse mais tempo? Em cães, intervalos de PR acima de 0,13 segundos. Gatos não fazem bloqueio atrioventricular de primeiro grau. E em cavalos, o Paulo Grisca me passou uma referência diferente para cavalo atleta, mas eu gravei como sendo acima de 0,35 segundos. Eu posso confirmar com ele o valor, tá? Mas acho que até se vocês tiverem aula de eletro aí dele, vocês confirmam daí o valor. Se vocês puderem até depois me passar. Mas é acima de 0,35 segundos aqui. O cavalo fica bem espaçadão, é bonitinho de ver. Ele faz uma onda P, aí ele faz um tempão, QRST. Aí onda P, um tempão, QRST, tá? Cavalos atletas. Gato não. O gato tem um sistema de ativação simpática no nó do sinusal e no nó do atrioventricular extremamente eficiente e ainda meio que primordial, assim, ele ainda vem meio que da selva, sabe? Então, animais silvestres, eles ativam esse sistema muito mais facilmente. Então, se isso acontecer em um gato, eu nunca vi acontecer, mas se isso acontecer em um gato, é extremamente patológico, tá? Não é uma condição em que você vai só observar. Mas o gato, ele ativa a frequência cardíaca muito, muito, muito rápido. A tendência deles é sempre ataque, nunca a brade, tá? Então, o gato, ele faz bradicardia com menos frequência em relação ao cão. O cão faz mais. Mas isso é uma proteção da fisiologia cardiovascular dele. Então, ele ainda é meio que primitivo, né? Então, ele ativa muito rápido, liberação de adrenalina muito rápido. O gato faz muito isso, tá? Aí existe só uma variação aqui de cavalo atleta, depois eu confirmo daí o valor para vocês, mas é acima de 0,35 segundos. 0,25, 0,35 segundos, dependendo do cavalo, tá? Significa que o nó do átrio ventricular está mais lento, mas ele está ainda passando ali a informação, tá? Aí existe um outro bloqueio que aí está relacionado ao nave não passar. Então, o que pode acontecer é o seguinte, ó. Ele vem uma onda P, seguida de QRST, normal. Aí o próximo vem assim, ó. P, um espacinho maior, QRST. Opa, deu um espaçado. Aí o próximo, ele vem assim, ó. Onda P. Aí volta tudo ao normal. P, QRST. O que aconteceu aqui? Ele veio normal. Aí aqui, ele deu uma espaçada, certo? Então, o intervalo PR aqui aumentou. E aí, na sequência, ele bloqueou. Então, veio uma P isolada. Se veio uma P isolada, vamos voltar lá na nossa eletrofisiologia. O que significa que aconteceu aqui? A condução foi enviada pelo nó do sinusal. Se tem onda P no eletro, o nó do sinusal disparou. Isso é fato. Então, se houve onda P, passou por todo o átrio, só que chegou aqui no nave, a condução se perdeu, ela não foi passada para baixo. Então, nesse eletro, o que aconteceu é que o nave, eu gosto de falar que ele pangou, né? Ele deu ai, e agora? E não trabalhou. Aí depois, na sequência, ele volta a trabalhar de novo, tá?
Isso é muito comum em pacientes que têm cardiopatia compensada e vão ser anestesiados. Eles podem bloquear, né? Então eles fazem um bloqueio ou outro. A classificação aqui do BAV ela já sobe, né? Então aqui já é um bloqueio atrioventricular de segundo grau, tá? É uma condição da anestesia que é esperado. Tem fármacos que também podem predispor a isso, que deixam o NAV mais lento. E aí, idem todos os fármacos da bradicardia sinusal. Opioides. Agonista alfa-2, campeão de audiência de fazer isso. Agonista alfa-2 adora deixar o NAV lento, adora. Tá? O que é que vocês vão observar? Qual é a frequência com que isso está acontecendo? Tá? E hemodinâmica sempre. Na dúvida na prova, gente, responde. Preciso avaliar a hemodinâmica concomitantemente. Nunca eu vou tratar um eletro sozinho. Tá? Já ficou muito grande, né, a resposta. Mas sempre você vai chutar nisso. A hemodinâmica é que vai vir junto. Acho que eu vou até colocar uma questão só dessa. Tá? De presente de Natal. Então, vocês sempre vão avaliar a hemodinâmica. Aí, dentro do bloqueio de segundo grau, a gente consegue classificar ele de duas formas. Opioide, eu vou escrever aqui, ó. Opioides podem causar. Fentanil adora fazer isso. Fentanil adora. E os agonistas alfa-2. O Propofol, bem menos mesmo. Para esse ritmo, ele já não tem tanta tendência. Não significa que o paciente não vai ter, tá? Cardiopatas podem fazer bloqueios. E os nossos bonitinhos, os braquicefálicos. Fazem muito, tá? Às vezes eles fazem sem serem anestesiados. Por isso a importância do eletro, às vezes, para essas raças, tá? Aí existe uma evolução aqui, uma tendência, né, a esse isolamento de onda. Quando ela vem assim, ó, uma normal, não é exatamente uma, tá? Eu desenho uma só, que é para o eletro ficar menor, mas isso pode ser uma tendência de uma leitura de 2 minutos, por exemplo. Ele vem normal, aí ele começa a espaçar, e aí depois ele bloqueia um e volta ao normal. Isso é um bloqueio atrioventricular de segundo grau, MOBITS, tipo 1. Então tem um sobrenome, tá? Bloqueio atrioventricular de segundo grau, MOBITS tipo 1. É quando a P isolada ela vem na sequência de um espaçamento, mas logo depois volta tudo ao normal. Tá? Então, é uma ou outra isolada. Porém, quando isso se torna frequente, essa onda P isolada se torna frequente, então ela pode ser assim, ó, onda P, QRST. Aí vem uma P isolada. Aí P, QRST. Aí outra P isolada. Aí normal, P, QRST, ou seja, agora já virou meio que constante, né? Ó, P isolada, né? Já tá meio que padrão. Pode vir uma ou duas, até duas isoladas, a gente classifica isso como sendo um bloqueio atrioventricular de segundo grau, MOBITS tipo 2. Então, MOBITS tipo 1 é quando ele é gradual. Ele vem normal, 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 espaço e bloqueia. Aí volta ao normal. Quando ele é frequente. Então, normal, bloqueada. Normal, 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 bloqueada. Aí começa a fazer bloqueio, bloqueio, normal, 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 bloqueio. Opa, ele já mudou de classificação. Tá? Por uma questão hemodinâmica, quem vocês acham aqui que gera menor débito? Os cachorros estão atrapalhando? Senão eu vou lá anestesiar eles. Brincadeira. Eu vou fechar a janela. Não tá? Porque tá uma gritaria lá fora que você não tem noção. Filazinho em todo mundo. Aí chega na rua da minha casa, todo mundo acabou com a língua pra fora, né? E aí? Entre MOBITS tipo 1 e MOBITS tipo 2, na visão de vocês, quem é que
poderia causar um déficit de débito? A pergunta é, onda P sozinha gera débito cardíaco? Não. Não gera. Então, se tem onda P, eu entendo que não teve QRS, não teve sístole ventricular, teve só sístole atrial, certo? Então, não teve débito, ninguém recebeu sangue aqui. Então, o MOPS tipo 2, ele já causa algum grau de alteração de débito cardíaco. Então, por isso que no MOPS tipo 2, a gente já trata. No MOPS tipo 1, a gente observa o resto. Olha o resto, olha tudo, tá? Não tá legal. O paciente começou a ficar com uma mucosa mais pálida do que estava antes, ou menos, né, normocurada. TPC aumentou, a pressão junto diminuiu, não gostei. Aí o que é que você faz? Reverte opioide ou agonista, ou quem é que reverte isso é a atropina. Tá? Então, uma opção aqui de tratamento é a atropina, o anticolinérgico, né? Não, só veio uma hora ou outra, bloqueou uma ou outra, mucosa tá boa, pressão tá boa, não mudou a eletrocardiografia, o paciente aparentemente está em estágio ali estável. Então, segura, só observa. Tá? Não precisa ter medo de uma API isolada, isso acontece. Isso às vezes é uma anestesia que deixou o sistema de condução mais lento, tá? Repito sim. Repito, ó. Então vamos lá. É que eu vou classificando e falando os fármacos juntos. Não sei se talvez isso que está confundindo um pouquinho vocês. Bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Ele é esperado na anestesia, inclusive ele é esperado antes da anestesia, tá? Eu consigo caracterizar ele na anestesia só se eu ler uma fita de eletro. No monitor, não. A gente pode suspeitar. Tenho que tratar? Não. Não trata. Esse aqui não tem obrigatoriedade de você tratar. Tá? Então você não precisa fazer nada. Você só observa. Observa o resto, hemodinâmica e tudo mais, mas não tem necessidade de tratar. Bloqueio atrioventricular de segundo grau. Aí tem dois tipos. MOBITS tipo 1 e MOBITS tipo 2. Bloqueio de segundo grau, MOBITS tipo 1, significa que ele não vai isolar sempre. O NAV não vai parar de funcionar sempre, mas vão ter alguns momentos em que ele vai bloquear. Se esse paciente ele apresenta P's isoladas com pouca frequência, assim, tá de vez em quando só. Pressão tá boa, mucosa tá boa, TPC tá bom. Preciso tratar? Não, só observa o eletro. Certo? Mesmo que isso foi do opioide, do agonista, não precisa tratar. Observa, isso não é patológico, isso não altera a hemodinâmica. Se junto dessa onda P isolada, o paciente apresenta alguma alteração hemodinâmica, e isso pode ser em consequência a esse bloqueio, aí a indicação é tratar. Como que a gente trata esse bloqueio? Revertendo as causas, que seria opioide agonista. Não, é um braxcefálico ou é um cardiopata. Ele já está fazendo isso por conta dessa condição. Aí o tratamento é anticolinérgico. Bloqueio atrioventricular de segundo grau, MOBITS tipo 2. MOBITS tipo 2 a gente subiu um degrau. O que está acontecendo no MOBITS tipo 2? O bloqueio ele está sendo frequente, ele já virou uma mania do NAV. Então ele bloqueia uma ou duas, ele pode ter duas, até duas aqui, tá? Tipo P, aí vem P, QRST, P, QRST. No MOBITS tipo 2, já tem uma indicação de tratamento ou de reversão, tá? Sempre a primeira opção que vocês vão pensar é a reversão, porque se foi alguém que causou, você concorda que se você usar atropina, na verdade você podia ter parado o efeito de quem causou? Então é mais inteligente você reverter, tá? Então reverte e analisa. Voltou eletro normal? Para, não precisa quebrar a atropina. Não, eu reverti, mas ainda continua bloqueando. Então você faz o reversor junto com a atropina.
Atropina ou escopolamina. No cavalo nunca vai ser a atropina primeiro, tá? Ficou mais claro agora? Não tem problema, se não ficou, a gente pode até fazer um algoritmo. Eu posso até montar um algoritmo junto com vocês. É legal vocês montarem depois dessa aula, como um guia, tipo de vocês. Beleza aqui? Aí existe uma evolução pior ainda do bloqueio atrioventricular, que é o bloqueio atrioventricular de terceiro grau, também chamado de bloqueio completo. Aí o NAV decidiu não trabalhar mais mesmo, tá? Aqui ele esqueceu completamente. É um ritmo emergencial, é um ritmo que você tem que corrigir rápido, porque ele não gera débito nenhum, tá? Então, o eletro fica basicamente assim, ó. Onda P, 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 P. Aí você, nessa hora, você dá um troço em você, e aí dá um troço também no ventrículo. Quando as células abaixo do sistema de condução percebem que não está chegando nenhuma informação, elas assumem o ritmo, tá? Então, é como se fosse uma empresa, existe uma sequência aqui de quem manda e quem obedece. Quando o nódo sinusal para de funcionar, vias internodais param de funcionar e o NAV para de funcionar, qualquer célula daqui para baixo, feixe de His ou fibras de Purkinje, elas assumem essa função de condução, tá? E aí, o que é que a gente vai observar nesse eletro? Um ritmo que não vem acompanhado de onda P e que ele é originário do ventrículo. Então, a gente vai ver assim, ó. Aí volta de novo, ó. P, 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 aí vem outro aqui de novo. Se ele não tem onda P que o precede e ele tem uma conformação de um QRS, esse ritmo aqui, ele veio do ventrículo, só que ele veio do ventrículo para salvar. Então, se o ventrículo contraiu, ele gerou um débito. O problema é que para o ventrículo fazer isso, ele é meio lento. Ele demora a perceber que ele precisa fazer. Então, o ritmo de condução das células do feixe de His e das fibras de Purkinje, ele é mais lento. A frequência é mais baixa, tá? A gente chama esse QRS de um ritmo de escape ventricular. É o ventrículo sozinho conduzindo para salvar a vida, tá? Escapes ventriculares não necessitam tratamento. Ele sozinho não. Eu não vou lá e vou falar assim, ô ventrículo, fica quieto. Por que eu falo isso? Porque vocês vão ver que o escape ventricular, ele tem uma conformação muito parecida de um VPC. O VPC é um complexo ventricular prematuro. Ele vem sem ser mandado. Aqui não é que ele não foi mandado, é que ou ele faz isso ou morre, tá? Então, enquanto tá gerando essas ondas P aqui isoladas, ó, nada de débito, nada. O NAV é a única ponte entre comunicação entre esses dois. E aí, o que o feixe de His fibras de Purkinje entende? Opa, não tá chegando nada, a gente vai morrer. Então, vamos gerar uma contração sozinhas, tá? Isso daqui é um ritmo de frequência extremamente baixa. Então, vocês vão ver, por exemplo, no cão, uma frequência aqui de 20, 25 batimentos por minuto, né? No gato, pode chegar a 40, 50 batimentos por minuto. Mais difícil acontecer isso no gato, tá? Se acontecer, é extremamente patológico. E no cavalo pode chegar em um ritmo de 5, 10, 15 batimentos por minuto. É um ritmo que você precisa corrigir, tá? Quem é que pode causar isso? Os opioides, de novo, e os agonistas alfa-2. Pacientes que tenham doença do nódo sinusal, e aí
Vou chamar a atenção aqui para o Schnauzer. Não só o Schnauzer, mas é uma raça que tem maior predisposição, tá? A esse tipo de doença. Isso, gente, não. Os cardiopatas, óbvio. Mas isso não acontece só com o paciente doente, tá? Isso eu tô falando de eletro. Os eletros que eu vou passar aqui, que eu estou falando das classificações, elas podem acontecer em anestesia com o paciente normal, tá? Teve uma cadela, uma poodle gigante, que fez isso aqui comigo já na indução. Tipo assim, o eletro dela antes, ótimo, lindo, maravilhoso. Na indução, eu tinha usado Dex. Na indução, ela fez esse bloqueio. Precisa passar por todos para chegar no terceiro? Não. Ele pode pular do sinusal para cá. Ele pode pular do sinusal para cá, que foi o que ela fez. Tá? Então, não é uma graduação. É uma classificação. Ele pode vir em seguido de onda T ou não, Gi. Pode ter ausência. No escape pode ter ausência, tá? É doença do nodo sinusal. É que o nodo sinusal pode ser doente ou o NAV pode ser doente. Na verdade, são células especializadas que estão doentes, tá? Ou pacientes que tenham um seio doente, né? Vocês podem achar de várias formas aí na literatura. Como que corrige isso? Na anestesia, o tratamento é anticolinérgico. Se o problema foi opioide ou agonista alfa 2, mais o reversor. Não é ou um ou outro, tá? É diferente do bloqueio de segundo grau. Lembra que eu falei? Faz o reversor, avalia, vê como é que tá. Aqui não, gente, aqui é os dois. Não vai ficar esperando, tá? Então aqui a gente faz os dois. Nessa cadela que eu tô falando, na Pudo, eu puxei os dois, e aí eu fiz o reversor mais rápido e a atropina eu segurei. E aí ela corrigiu, mas ela corrigiu mais ou menos. Eu não gostei do jeito que ela corrigiu. Aí eu acabei atropinizando na sequência. Ela fez um ataque depois e tal, mas aí é uma montanha russa que depois da correção você acaba tendo que esperar. A atropina, ela dura de 20 a 30 minutos. Então depois volta a frequência normal, tá? Então é uma opção daí a gente fazer isso. Os dois juntos, anticolinérgico mais o reversor. Se o paciente já tem bloqueio completo, como pré-cirúrgico, primeiro que ele não vai ser anestesiado, né? Já começa por aí. Isso implica em não cirurgia para ele, isso é arriscado. Paciente que tem um nódulo sinusal doente, muito doente, e que já apresenta isso previamente à cirurgia, ele não responde à atropina e não responde à escopolamina. Ele só vai responder a simpatomiméticos, no caso, a adrenalina. E nesse paciente, a indicação é o marca-passo. Mas é só se ele já é doente, tá? Não é o normal que apresentou isso. Fez isso na anestesia e voltou ao normal, ele não tem uma célula doente. Então, Júlia, nesse caso não. Nesse caso, você já vai ver que a hemodinâmica dele vai alterar. Dificilmente você vai pegar um BAV completo sem nenhuma alteração hemodinâmica. Mucosa vai mudar, então você não vai esperar. Começou a fazer isso no eletro, já puxa o anticolinérgico e puxa o reversor. Tem paciente que faz ele desmaia, né? Aí vai fazer o eletro, ele faz bloqueio completo. Nos outros, isso, Júlia, nos outros é exatamente assim. Eu só faço anticolinérgico mediante avaliação de hemodinâmica. Mariana, quando o paciente ele tem
um sistema de condução doente, ele tem células doentes, ele não vai responder à atropina. Por que que ele não responde à atropina? Quando a gente faz atropina, o que é que a gente está fazendo? Lembra que existem duas pontes aqui de comunicação com o sistema nervoso autônomo, certo? Então, um que é relacionado ao simpático e outro que é relacionado ao parasimpático, certo? Então, existem esses dois neurônios, né, relacionados ao sistema nervoso autônomo. O que é que a atropina faz? A atropina, ela é um parasimpatolítico. Ela vem aqui e bloqueia esse cara aqui, ó. Se ela bloqueia, então esses dois neurônios, eles nunca funcionam juntos. Quando um está ativado, o outro está desativado. Se ela é um parasimpatolítico, lítico é que ela bloqueia. Quando ela bloqueia o sistema parasimpático, o sistema simpático acaba sendo ativado aqui e promove o aumento aqui da atividade elétrica. Só que se ele já tem células que estão doentes, não adianta eu contar com a ativação desse neurônio. Então, o que eu tenho que fazer é aumentar o número de neurotransmissores para ativar as células diretamente. E aí, por isso, então, que a indicação aqui no caso é você fazer adrenalina, só quando o paciente tem células doentes, tá? Então, aqueles pacientes que vão para colocar marca-passo, isso já é uma realidade para a gente, tem muita colocação de marca-passo em São Paulo. Tem até uma amiga que só anestesia para isso, é desesperador. Tem hora que ela me manda uns vídeos, ela fala, olha o que eu fiz hoje. Eu falo, você é louca. Os pacientes chegam para ela assim, no pré, olhando para ela, banando o rabo, com frequência de 15, 25. No caso dela, ela já sabe que não adianta ela fazer atropina, porque eles já chegam para ela com um diagnóstico de doença de nódo sinusal ou nódo ventricular doente. Então, quando ela vai reverter, na verdade, é engraçado, porque na indução anestésica ela já faz adrenalina, para a frequência dele chegar em 40. Tipo, para ela ter isso é ataque cardíaco do cara, ele chegar em 40. Depois que coloca o marca-passo, aí ele entra no ritmo normal, de 70, 80. Porque aí é o marca-passo que tá fazendo essa função, entendeu? Mas é porque nesse caso não adianta fazer atropina. É muito louco de ver, gente. Nosso procedimento é muito louco, é muito legal. Elas estimulam diretamente, Júlia, diretamente as células. Eu não dependo desse reflexo do sistema simpático para poder fazer o efeito. Porque se eu dependesse do reflexo, as células não responderiam. Então, eu preciso do fármaco diretamente para responder. Beleza até aqui? Acho que eu falei de todos da BRAD, né? Parada sinusal, bradicardia sinusal, bloqueio atrioventricular de primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. Vou finalizar, temos 10 minutos ainda, com um ritmo que é um ritmo de... é um ritmo, na verdade não é bem um ritmo de bradicardia, mas a gente pode classificar ele aqui, que não estaria de tudo errado, que é a assistolia, né? Ritmo mais fácil de desenhar. Acabou. Oi. É isso, né? Ausência de qualquer onda, você não vê onda nenhuma atividade elétrica, tá? Como é que é o tratamento para isso? Corre, né? RCCP, com certeza. Oh. Posso começar pelo ABC? Não. Aqui você vai fazer C, A e B. Deixo de ver A e B, sendo que eu tô vendo que é uma sistolia? Nunca, tá? Então, você começa com o C, na sequência vai o A e vai o B. Então, a sequência, na verdade, não existe primeiro, segundo ou terceiro, tá? Mas você vai começar fazendo a massagem. Então, alguém já começa a massagem. Por quanto tempo sem parar? No mínimo 2 minutos. Paula,
Não sei ainda se soltou um eletro. Tô bem na dúvida. O meu esteto não tá aqui. Eu não sei se o coração realmente parou. Até que provem que não é isso, é massagem. O animal está anestesiado, ele está inconsciente, né? Porque a gente causou. Você não vai conseguir avaliar isso agora na anestesia. Então, é massagem cardíaca sem parar durante 2 minutos. Ah, mas eu errei, o coração estava batendo, foi um eletrodo que saiu. Ok, que você perceba isso depois. Mas você não vai deixar de fazer a massagem durante esses 2 minutos até que você prove que realmente não foi aquilo, tá? Seguido de administração, aí no caso, nessa emergência, adrenalina, né? Adianta eu fazer atropina aqui? Nesse momento, não. A gente até atropiniza depois. Mas a primeira medicação que você vai fazer é a adrenalina intravenosa rápida, né? Qual que é o tempo de latência da adrenalina? Quando que é o pico de ação dela? De 1 a 2 minutos. Então, por isso que não adianta você fazer e depois pensar em fazer massagem. Não, é massagem junto com a adrenalina. Tá? Para eu saber se vai ter resposta ou não. Vou pensar em possibilidades dentro da anestesia do que é que pode estar causando isso? Pode ser a anestesia? Pode. Assim como opioides. Então, todos os anestésicos, na verdade, podem causar isso. Uma coisa que você tem que se atentar nesse momento, independente de opioides ou não, ao plano anestésico. Gente, eu não lembro. Eu dei aula de plano para vocês? Eu dei, né? Ah, então beleza. Eu tava na dúvida disso, né? Então, vou olhar o plano anestésico. Em que situação que o coração pode parar? Num plano mais profundo, né? Quando você já tem choque bulbar, né? Você deprimiu tanto o tronco encefálico que esse paciente não consegue mais responder. E aí você tem que o quê? Superficializar o plano. Adianta ficar fazendo adrenalina, massagem, se eu não paro o anestésico, então eu tenho que parar a anestesia. Penso em reversores sempre, né? Então, no caso de anestésicos gerais, não existe reversor. Então, eu tenho que esperar esse paciente metabolizar. No caso de anestésicos gerais inalatórios, não tem reversor. Então, o que eu tenho que fazer é parar a anestesia e tentar otimizar a eliminação. Como é que é a eliminação pela via, pela anestesia inalatória? Via respiratória. Então, eu tenho que ventilar para esse paciente. Tenho que fazer tirar aquele ISO lá de dentro do alvéolo para que ele volte. Tá? Então, a sequência vai ser sempre essa. Já de início, a gente não desfibrila aqui, tá? Depende do ritmo que ele volta. Então, o primeiro ciclo vai ser esse: massagem e adrenalina, massagem e adrenalina. Né? Aí alguém vai estar pensando em quais anestésicos que podem ter causado isso, se foi o plano anestésico ou não. Gente, é extremamente comum isso acontecer na recuperação anestésica, tá? Cuidado com recuperação. Às vezes a gente esquece. É um momento, a recuperação, que você não tem estímulo cirúrgico, não tem dor. Então, tudo que tem residual ainda no organismo do animal vai fazer efeito. Tá? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado aí com o paciente na recuperação. É a hora que a gente mais negligencia. Na verdade, a maior taxa de óbito está relacionada à recuperação e não ao trans. Principalmente os pacientes ididos. Porque é a hora que a gente negligencia mesmo. Fala, tá tudo bem, deixa ele aí, vamos. Não, tem que observar, tem que ficar alguém realmente de olho. Beleza? Na próxima aula falaremos de taquiarritmias. Arritmias de frequência alta.